Olá, aluno, bem-vindos a mais uma aula e hoje vamos estudar o predicado, né? Na aula passada a gente viu sobre os termos acessórios da oração, né? Que é o sujeito e o predicado. A gente viu os tipos de sujeito. Agora vamos ver os predicados, a classificação. Então, o predicado pode ser verbal, nominal, verbo nominal. Predicado verbal tem como núcleo um verbo que expressa. O núcleo do predicado verbal é um verbo que expressa ideia ou ação. É formado por qualquer verbo, exceto o de ligação. Ou seja, no predicado verbal pode ser qualquer verbo, tá bom? Exceto o de ligação, tá bom? Ou seja, não tem verbo de ligação, predicado verbal. Vamos ver exemplos. Outra coisa também, né? O predicado verbal não há predicado, não há predicativo algum. Ou seja, nem tem predicativo do sujeito nem do objeto, tá bom? O predicado verbal não tem predicativo, certo? Vamos ver aqui exemplos. Conferência discute educação ambiental. Então, olha só. Conferência é o sujeito, né? Sujeito. Tirando o sujeito, que resta é predicado. Essa parte em vermelho tudo é predicado, tá bom? Então, olha só. Conferência é o sujeito. Então, e o que resta aqui é predicado. Discute é o verbo transitivo direto. Discute o que? Educação ambiental. Educação ambiental é o objeto direto. Veja que não tem predicado, né? Predicativo. Então, olha só. Discute é verbo transitivo direto. Educação ambiental, objeto direto. Então, discute educação ambiental é um predicado verbal. Outro exemplo. Os alunos liam o livro. Então, os alunos é o sujeito. Liam um livro é o predicado. Que tipo de predicado? Predicado verbal. Porque o núcleo é um verbo e o livro é o objeto direto. Porque o ler, né, é um verbo transitivo direto. Ler alguma coisa ou algo. Então, o livro é o objeto direto. Não tem predicativo. Então, predicado verbal. Tranquilo? Meus alunos não estão em sala de aula. Meus alunos não estão. Estão. O verbo estar, aqui nesse sentido, é um verbo intransitivo. Em sala de aula é o local, né? Então, observe que não tem predicativo, tá bom? Devido ao frio, tivemos de nos agasalhar. Ou seja, aqui não tem sujeito. Então, tudo isso é predicado. Tem sujeito no caso, mas o sujeito está oculto, tá bom? O sujeito oculto é nós, ó. O verbo aqui, ó, que indica que o sujeito é nós, ó, tivemos. Quem tivemos? Nós, né? Primeira pessoa do plural. Então, nós é o sujeito oculto. Então, tudo isso é predicado verbal, né? Verbo ter, né? É um verbo transitivo direto e de nos agasalhar é o complemento. Então, verbo transitivo direto. Predicado verbal. Predicado nominal, diferentemente, tem como núcleo um nome, né? Um nome que indica estado ou qualidade do sujeito. Então, predicado nominal é formado por um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Então, predicado nominal, PN, é formado por um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Veja só, no predicado verbal, você vê que não tem predicativo, né? Ou seja, não tem também predicado. Não tem predicativo num predicado verbal. Já no predicado nominal, temos o predicativo, tá? Do sujeito, no caso. Predicativo do sujeito. Vamos ver aqui exemplo. A autoria da obra é polêmica. Ó, verbo ser, é um verbo de ligação. E polêmica é um predicativo do sujeito. O que é polêmica? A autoria da obra. Ó. A autoria é o sujeito. A autoria da obra é o sujeito.
polêmica se refere à autoria da obra. O que é polêmica? A autoria da obra. Então, polêmica é o predicativo do sujeito. É o verbo de ligação. Então, como temos verbo de ligação mais predicativo do sujeito, temos um predicado nominal. Os alunos parecem bem... parecem é um verbo de ligação, um verbo parecer. Bem interessados, ultimamente. Interessados é o predicativo do sujeito. Quem parece interessado? Os alunos. Então, interessados é um predicativo do sujeito, se refere a alunos. Então, verbo de ligação mais predicativo do sujeito. É predicado nominal. Entendeu? Agora, você tem que conhecer também os verbos de ligações, né? Quais são os verbos de ligações? O verbo ser, estar, permanecer, permanecer, parecer, continuar. São verbos de ligações, tá? Olha só, atenção, o verbo estar é verbo de ligação, mas depende do contexto. Por exemplo, os alunos estão na escola. Esse verbo estar aí, nesse caso, não é predicativo. Não é, no caso, verbo de ligação, porque é o local, né? Indica o local onde eles estão. Tá bom? Continuando. Predicado verbo nominal. Vai ter dois núcleos, né? Vão ter dois núcleos. Dois núcleos. Um núcleo é um verbo, né? Que é o verbo nominal. E outro núcleo é um nome. Dois núcleos. Um verbo e um nome. Que indicam uma qualidade ou estado do sujeito ou do objeto. Ou seja, pode ser predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Então, temos três estruturas para o predicado verbo nominal. Primeira estrutura, um verbo intransitivo mais o predicativo do sujeito. Veja bem, os alunos caminham nervosos pelo pátio. Os alunos, então, caminham o verbo intransitivo, nervosos é o predicativo do sujeito. Quem estão nervosos? Os alunos, né? Predicativo do sujeito, pelo pátio da escola. Então, caminha é o núcleo verbal, né? E nervosa é o núcleo nominal, no caso, que é o predicativo do sujeito. Dois núcleos, né? Um verbo e um predicativo. Segunda estrutura, o predicado verbo nominal. É um verbo transitivo, pode ser direto ou indireto, mais o objeto direto ou indireto, mais o predicativo sujeito. Exemplo, os alunos liam o texto atentos. Liam é um verbo transitivo direto, né? Quem lê alguma coisa. Esse alguma coisa é o texto. O texto é o objeto direto, né? E atentos é o predicativo sujeito. Então, atentos, os alunos, né? Atentos, tá bom? E um texto atentos. Os alunos estavam atentos. É predicativo sujeito. Verbo transitivo direto, mais objeto direto, mais o predicativo sujeito. Terceiro caso, verbo transitivo, mais objeto direto ou indireto, mais o predicativo do objeto. Nenhuma doença é o sujeito, né? Tirando o sujeito, o resto é predicado. Pegava é o verbo transitivo direto. Quem pega alguém ou algo, né? Então, nenhuma doença pegava Dona Rosemira, que é o objeto direto. Como pegava é o verbo transitivo direto. O que complementa um verbo transitivo direto é um objeto direto. Desprevenida. Agora só. Desprevenida é Dona Rosemira. E Dona Rosemira é o objeto direto. Por isso que é o predicativo do objeto, né? Porque Dona Rosemira é o objeto direto, certo? Não é predicativo do sujeito. Dona Rosemira aqui não é sujeito, é o objeto direto. Por isso, é predicativo do objeto, tá bom? Muito bem. Então, essa aula de hoje sobre predicado verbo verbal, nominal e verbo nominal, né? Três tipos de predicados. Só recapitulando aqui, ó. Um predicado verbal, né? Não temos predicativo e é formado por qualquer verbo, exceto de ligação, ou seja, não pode ser verbo de ligação. O predicado nominal é formado por um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. A autoria da obra é polêmica. Verbo de ligação, polêmica é o predicativo do sujeito. Então, o predicado nominal tem um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Já o predicado verbo nominal, ele tem... então, olha só.
ele tem verbo, né, que indicação ou um estado, né? No caso aqui, também não pode ser verbo de ligação, né? Predicado verbo nominal. Tem um verbo, mas tem também predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Pode ser qualquer um dos dois predicativos, tá bom? Do sujeito ou do objeto. Como vimos aqui, tem três estruturas, né? Que a primeira é verbo intransitivo mais o predicativo do sujeito. Segundo é verbo transitivo mais objeto direto ou indireto mais o predicativo do sujeito. E terceiro, verbo transitivo direto mais objeto direto ou indireto mais o predicativo do sujeito. Ok? Até a próxima e bons estudos!